Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 15 de junho, um dia onde vai prevalecer as seleções. Ao longo desse início da semana, tivemos algumas seleções aparecendo, principalmente na quarta-feira, onde falamos sobre a primeira semifinal da Nations League entre Holanda e Croácia. Nessa quinta-feira já temos a segunda semifinal em alguns amistosos e ao longo do fim dessa semana, no meio para o fim dessa semana, temos mais seleções chegando, eliminatórias da Copa das Nações Africanas, o retorno das eliminatórias da Eurocopa 2024 e também alguns amistosos envolvendo a seleção brasileira. Então espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje, para a gente evitar as maiores pegadinhas nessas pausas europeias, de 2 meses, longos meses nessa pausa europeia, e também tentar encontrar boas oportunidades no meio desse jogo, que muitas das vezes a gente não dá tanta importância ao longo do ano, mas que nessa pausa europeia costumam ser muito importantes. Começamos o nosso planejamento de trabalho às 7 horas da manhã no amistoso entre Argentina e Austrália. Geralmente, 7 horas da manhã já causa repulsa em algumas pessoas pelo horário. Muita gente, tá trabalhando, ou tá indo trabalhar, ou tá dormindo. Muita gente também que tá dormindo. Mas se você puder acompanhar, pode ser interessante. Outra coisa, muita gente não gosta de amistoso, porém é uma situação um pouco especial porque talvez seja o primeiro jogo da Argentina pós título da Copa do Mundo que vai apresentar alguma dificuldade, porque a Argentina enfrentou o Panamá, se eu não estou enganado, e depois Curaçao. Venceu o Panamá por 2-0 e depois Curaçao por 7-0. Então não foi assim, não foram exibições que causaram à seleção argentina uma dificuldade tão grande. E é um reencontro, Argentina e Austrália se enfrentaram na Copa do Mundo. Então eu acho que pode ser um jogo interessante. A gente tem uma cotação de 1,20 para a Argentina. Eu acho uma odd muito esmagada, mas a gente pode dar uma olhada primeiro no contexto. O primeiro contexto é: será que a seleção argentina vai levar tudo que tem de melhor? Será que os jogadores não estão de férias? E eu fui visitar aqui, vamos utilizar, como eu falei para vocês na quarta-feira, vamos utilizar o que temos a nosso favor. Então, se a rede social hoje é uma opção, então vamos utilizá-la. Eu não sou, como eu já falei para vocês, um utilizador de rede social ferrenho, mas vamos lá. Entrei aqui na AFA, Associação de Futebol Argentina, e temos aqui, pelas publicações oficiais, que os principais jogadores da Argentina já estão disponíveis. A gente consegue ver que a maioria deles já estão aparecendo por aqui, tá? Inclusive, jogadores que ficaram até um pouco mais tarde por conta da temporada europeia. O McAllister, por exemplo, que foi com o Brighton, jogando até a última rodada da Premier League. Então, me parece que vai uma seleção completa para enfrentar a equipe da Austrália. Esse jogo será em Beijing, então é um campo neutro e a Argentina deve contar com o que tem de melhor. Das últimas vezes que essas equipes se enfrentaram, vamos dar uma olhada aqui, os últimos confrontos, tivemos um 2-1 da Argentina na Copa do Mundo, um amistoso 1-0 para a Argentina, um 4-2, aqui era Copa das Confederações, 1-0 para a Argentina numa Copa do Mundo em 93 e depois 1-1 na Copa do Mundo também de 93. Então reparem que o histórico não mostra goleadas da Argentina. A Austrália é uma seleção muito chata de se enfrentar, tá? Se a gente colocar a Austrália aqui fora de casa, a gente tem uma goleada sofrida para a França na Copa do Mundo, isso realmente aconteceu, mas a gente consegue ver derrotas por 1-0, por 2-1, empates de 1-1, 2-2, uma seleção que costuma marcar gol nos seus adversários, marcou na vitória contra o Vietnã, marcou na derrota para o Japão, marcou no empate contra a China, marcou contra o Oman, não marcou contra a Arábia Saudita, mas marcou 2 contra Emirados Árabes Unidos, marcou contra a Nova Zelândia, marcou contra a França, marcou contra a Tunísia, marcou contra a Argentina. Então é uma equipe que costuma marcar gol, tá bom? A Argentina, a gente consegue ver que está numa fase esplendorosa. A última derrota da Argentina foi na Copa do Mundo para a Arábia Saudita, mas é uma seleção que vem muito bem. E agora a Argentina chegou no ápice, Chegou no melhor que poderia chegar, no mais alto que gostaria de chegar. Então agora é como eu falei para vocês, se manter no topo, a Argentina é a primeira do ranking FIFA, não é tão fácil. Mas eu acho que a partir daí, talvez a Argentina tire um pouco do pé em relação a gana nas próximas competições europeias, Porque conseguiu já alcançar o seu maior título possível, principalmente falando do seu principal jogador, o Messi, mas esse lastro dos próximos jogos da Argentina vai ser muito importante porque ainda é uma seleção muito unida, ainda é uma seleção em festa e ainda é um esquema de jogo que todo mundo se conhece. Então até acontecer uma renovação na seleção argentina, que futuramente obviamente vai acontecer, o Messi vai aposentar, talvez a gente tenha uma troca de treinador no futuro, a gente pode aproveitar essa sinergia dos jogadores, esse engajamento, principalmente nesse lastro dos próximos jogos.
jogos. Talvez a Argentina não entre como favorito na próxima Copa do Mundo, não sei se vai fazer uma excelente próxima Copa América, não sei se... Enfim, mas mesmo assim, esses próximos jogos da Argentina, eles estão muito engajados, eles estão numa sinergia muito grande, eu acho que vale muito a pena acompanhar. Acho que é favorita a Argentina, mas essa cotação de 1,20 não me agrada, tá? O que eu gosto? Primeiro, vamos falar de trading, que é a minha especialidade. Uma cotação de 1,20 é uma cotação que tem paciência, é uma cotação que exala paciência. O que isso significa? Que a Argentina muito provavelmente terá a bola, terá mais posse de bola, terá mais controle da pelota, né? E a Austrália vai jogar muito provavelmente de maneira mais reativa, tá? Então, se isso acontecer, cumpre-se o que o mercado espera de uma Argentina dominando o jogo. Essa dominação de jogo, por si só, não necessariamente exige finalização da Argentina o tempo todo para que essa odd fique travada. Uma cotação de 1,20, como eu falei, ela exala paciência. Então o mercado ele não vai precisar corrigir a Argentina o tempo todo se a Argentina estiver com a bola. Se a Argentina conseguir agredir a Austrália com frequência, é melhor ainda, porque aí esse mercado vai continuar estabilizado por bastante tempo. O que isso significa para você que é trader, meu amigo? Significa que com o mercado pausado, paralisado, você pode estar a favor da melhor equipe em campo, que no caso, com esse cenário, seria a Argentina, sem perder nenhum tique. E é isso que eu vou buscar. Uma pressão e uma imposição da Argentina para estar a favor desse mercado, que é aquele famoso mar calmo, né? Sem mexer tanto. Beleza? Caso a Argentina não tenha posse, não tenha imposição, comece a ser surpreendida, é um time talvez que não esteja levando tanto a sério a marcação, aí eu vou ficar de fora porque é um mercado muito perigoso e eu não, nesse tipo de cotação, não trabalho contra o favorito. Beleza? Agora, se você é Panther, não te indico vitória da Argentina com uma cotação de 1,20 porque eu acho uma odd muito baixa. E acho sim que a Austrália pode criar algum tipo de perigo por aqui, tá bom? Lembrando, nos últimos jogos da Austrália, a Austrália tem marcado os gols com frequência. Então, por exemplo, se você é um cara ousado, ambas marcam tá 2,20. A gente pode ter uma vitória da Argentina com a Austrália marcando gol, tá? Lembrando que é um amistoso, então tem troca de jogadores, a Argentina pode trocar a defesa, não necessariamente vai usar sempre os 11 titulares, então a Austrália pode marcar gol por aqui, se você é ousado, pode ser uma boa opção. Agora, no mercado de resultado final, não te indico uma odd de 1,20. O meu cenário para precificação seria uma Argentina vencendo por 2 gols de diferença. Vamos ser sinceros, atual campeão do mundo vai enfrentar a Austrália, os principais jogadores da Argentina estão por ali. Você concorda comigo que se a nossa precificação indica que a Argentina pode vencer por 2 gols de diferença, então a gente tem que achar algum mercado, um handicap asiático que dê pra gente algum tipo de cotação justa. Então vamos lá, vamos começar aqui embaixo. O handicap 0, obviamente, não nos interessa porque é uma cotação muito esmagada. O 0,5 tem a cotação da vitória, porque o 0,5 nada mais é do que a vitória. Tá? É o mesmo mercado do resultado final aqui. E a gente vai subindo um pouquinho. O -1 significa que se a Argentina vencer por 1 gol de diferença, você tem a sua aposta devolvida. Uma cotação próxima de 1,30. Ainda é uma aposta baixa. Se a gente considera que a Argentina pode vencer por 2 gols de diferença com esse elenco, vamos trabalhar talvez nesse cenário do -1,25. O -1,25 significa que para você ter lucro, a Argentina tem que vencer esse jogo por 2 gols de diferença. 2-0, 3-1, 4-2, tá? Se ela vencer por 1 gol de diferença, você terá metade da sua aposta perdida. É uma forma de você conseguir uma cotação maior num mercado que, na minha opinião, tem valor, porque imaginando esse cenário de uma Argentina completa, acho que a Argentina consegue vencer esse jogo por pelo menos 2 gols de diferença. O que pode complicar por aqui? A Austrália é uma equipe que consegue marcar gols fora de casa, isso é um complicador, e a Austrália é uma equipe que pode levar esse jogo como uma revanche, e é uma defesa difícil de ser ultrapassada. Então talvez depois do primeiro gol a gente tenha um pouco mais de facilidade. A Austrália marcou nas últimas 10 partidas das 10 que disputou e marcou primeiro em 8. E o over 2,5 aconteceu nas últimas 3. A Argentina ganhou as últimas 7, marcou nas últimas 9, não perdeu nas últimas 7 e marcou 2 ou mais gols nas últimas 7 partidas. Pode ser interessante buscar o over 1,5 por aqui? Acho muito baixo, tá? Se fosse para trabalhar alguma situação para gols, olharia para o mercado do over 1,5 no live com uma cotação mínima aqui de 1,40. Outro amistoso que acontece na parte da manhã é o Japão contra o El Salvador às 7h10. O Japão joga em casa, diferente da Argentina que joga no campo neutro. O Japão joga em casa e a discrepância tática e de qualidade da Argentina com a Austrália é muito parecido com o Japão e El Salvador, porque talvez não seja a melhor seleção do Japão de todos os tempos, mas o Japão tem uma equipe muito sólida e uma equipe muito veloz. Para quem não se lembra, na Copa do Mundo, o Japão enfrentou equipes como Espanha e Alemanha e conseguiu vencer. Foi 2-1, se eu não me engano, de virada do Japão contra a Alemanha e foi 2-1 do Japão contra a Espanha. Tá? O Japão acabou sendo eliminado pela Croácia, se eu não estou enganado, nos pênaltis. Deixa eu conferir aqui. Foi 1-1 no tempo normal e depois, nas penalidades,
o Japão acabou eliminado. O Japão perdeu a maioria dos pênaltis. Então não é uma equipe fácil de se enfrentar, tá? O problema que a gente tem aqui é a cotação. Então, voltando, se você é trader, acho que é uma boa oportunidade de trabalhar a favor do Japão, se o Japão tiver em posição, se o Japão tiver a posse de bola, porque a gente vai ter um mercado estabilizado. A seleção de El Salvador é muito fraca, tá? Concedeu gol nas últimas 9 partidas que disputou das últimas 10. Então acaba sendo um adversário muito acessível para o Japão, mesmo ele não tendo, como eu falei, uma seleção assim, a das melhores dos últimos tempos, tá? Então, o mínimo de imposição, de posse de bola, não precisa ter um bombardeio contra El Salvador, o mercado já vai ficar totalmente satisfeito no primeiro tempo e vai estabilizar essa cotação. Então, assim como eu falei, no jogo da Argentina, dá para trabalhar esse back favorito no primeiro tempo se você é trader e tem essa metodologia com essas cotações mais baixas. Se você é punter, aí a gente tem um problema, porque a gente tem uma cotação mais baixa. Levando em consideração que a discrepância de Japão e El Salvador é muito parecido com a seleção da Argentina contra a Austrália, a gente não tem um histórico tão grande entre eles se enfrentaram uma vez só em 2019, foi 2-0 para o Japão. Eu acho que a gente pode trazer essa ideia também de um Japão vencendo por 2 gols de diferença. Concorda comigo? Dentro de casa? Então, vamos procurar uma cotação que seja um pouco mais interessante por aqui. Se a gente tem 2 gols de diferença, a gente pode trabalhar, talvez, com uma situação parecida com a da Argentina, que é um menos 1,25. Nesse caso, a gente também tem cotações muito parecidas com a da Argentina, está por volta de 1,50. Então, se o Japão vencer por 2 gols de diferença, você tem lucro, e caso ele vença por 1 gol de diferença, como a gente está falando de handicaps asiáticos, com um menos 1,25 você tem metade da aposta perdida apenas, tá? Eu acho que é interessante para a gente evitar essa cotação tão esmagada do Japão, e obviamente, caso o Japão vença por 1 gol de diferença só, e eu imagino que o Japão vença esse jogo, você tem apenas metade da sua aposta perdida. Para finalizar, a outra semifinal da Nations League entre Espanha e Itália, eu ainda não sei qual foi o resultado da primeira semifinal entre Croácia e Holanda, mas temos mais um jogaço por aqui. Esse jogo vai acontecer na Holanda, estádio do Twente, o FC Twente, que se classificou agora para competições europeias para cima do Sparta Rotterdam. Foi uma equipe muito forte dentro de casa na Holanda, e é nesse estádio que vai acontecer o jogo único entre Espanha e Itália. Vamos dar uma olhada na fase de grupos da Nations, como é que foi? A Itália foi líder do seu grupo com 3 vitórias em 6 jogos, perdeu apenas uma partida, uma equipe que não conseguiu ter um ataque tão sólido, lembrando que a Itália de novo está passando por uma reformulação com o Mancini, a Itália não foi para a Copa do Mundo novamente, ficou de fora por uma derrota com a Macedônia dentro de casa, depois a Macedônia foi perder para Portugal, então realmente é uma situação da Itália ainda de reconstrução, é uma equipe que não sofre tantos gols, mas que também ainda tem dificuldade de encontrar talvez um goleador, levou até o argentino Retegui, que ainda joga na Argentina e deve ser de novo o atacante dessa seleção, ainda não se encontrou ofensivamente. A Espanha foi primeira, vamos falar do grupo, tá? A Itália ficou num grupo com Hungria, Alemanha e Inglaterra, então um grupo muito forte. A Inglaterra foi rebaixada para a Série B da Nations, isso aqui vai apresentar pra gente algumas oportunidades na próxima Nations League, porque a Inglaterra vai começar com cotações muito esmagadas contra equipes muito mesmo acessíveis, tá? A gente pode, por exemplo, pegar a Liga B, onde ela vai jogar, por exemplo, a gente vai ter uma Inglaterra contra a Albânia, contra a Islândia, Finlândia, Montenegro, Eslovênia, Irlanda. Provavelmente esses serão os adversários da Inglaterra, ou até quem subiu da Liga C, a Turquia, a Grécia, o Cazaquistão, a Geórgia. Então a gente vai ter uma Inglaterra tendo adversários um pouco mais acessíveis, tá? Assim como foi, por exemplo, a Turquia, quando ela desceu para a 3ª divisão da Nations. Ela pegou Luxemburgo, Ilhas Faroé, Lituânia. Isso facilitou muito a vida da Turquia e isso vai aparecer como oportunidade para a gente na próxima Nations. A Espanha ficou também líder do seu grupo, não foi uma equipe goleadora, em 6 jogos marcou apenas 8 gols, tomou 5, venceu a mesma coisa que a Itália, 3 vitórias e apenas uma derrota, num grupo com Portugal, Suíça e República Tcheca. Não tão forte como o grupo da Itália, mas um grupo relativamente forte. A diferença é que a Itália pegou praticamente 3 seleções chatas, né? Não é à toa que a Hungria ficou com 1 ponto a menos que a Itália só, né? Já na Espanha, a República Tcheca não teve assim um desempenho tão bom, não conseguiu repetir o desempenho que teve na última Euro, tá bom? Então o que a gente consegue tirar por aqui é que o caminho foi árduo, seleções que eles enfrentaram foram difíceis, mas que ofensivamente falando, as duas seleções não conseguiram assim se provar tanto, tá? Com cotações de 2,25 para a Espanha, a gente tem um mercado entendendo que o núcleo de jogadores da Espanha ele está um pouco mais preparado que a Itália. Um jogo único em estádio neutro, a gente tem um mercado entendendo isso. Porque se esse jogo fosse na Espanha, eu entenderia, mas é um jogo de estádio neutro, na Holanda.
Então, o mercado está entendendo que a Espanha é mais favorita. Eu tenho tendência a discordar um pouco, por quê? A Espanha também está passando por uma reformulação. Para quem não se lembra, o técnico da Espanha, o Luis Henrique, né, ele caiu. Se eu não me engano, era o Luis Henrique, o técnico da Espanha. E a gente teve o Luis de la Fuente assumindo a equipe e vai fazer o seu terceiro jogo na frente da equipe. Os 2 primeiros jogos foram uma vitória para cima da Noruega, se eu não me engano, sem o Haaland, tá? O Haaland não jogou esse jogo. Vou até confirmar aqui, mas eu tenho quase certeza que o Haaland estava lesionado. Exatamente, jogou o Sorloth e a Noruega não conseguiu apresentar nenhum tipo de dificuldade para a Espanha. E o segundo jogo foi uma derrota para a Escócia. Jogar contra a Escócia na casa da Escócia não é fácil, mas mesmo assim a Espanha teria condição de fazer frente. Não conseguiu. A Itália, o último jogo da Nations, foi uma vitória contra a equipe da Hungria por 2-0 fora de casa. Não é fácil vencer a Hungria na Hungria, isso é realmente importante. Depois um amistoso 3-1 contra a Albânia, perdeu para a equipe da Áustria no amistoso, isso aqui é importante porque a Áustria é uma equipe relativamente forte, tá? Venceu Malta, isso aqui normal, e na Euro perdeu para a equipe da Inglaterra, tá no mesmo grupo da Inglaterra por aqui. Então, ó, quando pegou seleções mais fortes, Hungria, Inglaterra e Áustria, venceu apenas uma e perdeu 2. Então, talvez o mercado esteja considerando isso para dar esse favoritismo para a Espanha. Quando a Itália pega adversários mais difíceis, está tendo um pouco mais de dificuldade. Lembrando, a Itália também está passando por um início de ciclo, assim como a Espanha. Mas acho que o mercado entende que a Espanha tem um time, ela não tinha um treinador, né? Ou ela tinha que ter uma troca de treinador e esse treinador já foi trocado. O Luis de la Fuente já chegou. É o terceiro jogo, vai ser o terceiro jogo dele na frente da equipe. A Itália, o mercado entende que tem um treinador, eu acredito que o Mancini é um bom nome para continuar no cargo e ele continua por lá, mas talvez ele não tenha um time, ele não tenha um elenco. E eu acho que é isso que o mercado está entendendo. E aí talvez eu tenha tendência de concordar, tá? Se fosse só pelo fato, um novo trabalho, vai dar tudo certo, a Espanha e tudo mais. Não, a Espanha ainda precisa se encontrar um pouco mais com o estilo de jogo, tá? Mas eu acho que jogadores, a Espanha está muito bem servido. Talvez ser um time que seja mais incisivo, seja mais efetivo nas finalizações, não trocar tanto passe, beleza, mas tem um elenco. A Itália, eu acho que falta um modelo de jogo e falta o elenco. Então, talvez nesse ponto eu tende a concordar com o mercado. Mesmo assim, é um jogo que eu não quero criar viés. Se você é trader, vou até puxar o nosso PDF de apoio por aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, ó. A gente tem 3 jogos da Espanha dentro de casa. Eu vou desconsiderar isso daqui, porque nesse caso a Espanha não joga em casa, ela joga como mandante. Tá? Então a gente pode desconsiderar isso daqui. O que a gente pode ficar de olho aqui foram 2 equipes que marcaram pouquíssimos gols, dentro e fora, quando foram teoricamente mandante e visitante. Não necessariamente esse jogo será dentro de casa. As defesas não são tão vazadas assim, então a tendência é que a gente tenha um jogo para poucos gols. Tá? O primeiro tempo da Espanha é de mais dominância. A Itália não é tão dominante nem no primeiro nem no segundo tempo. Então talvez o mercado também esteja considerando essa questão da posse de bola como um efetivo para manter essa cotação da Espanha um pouco mais baixa, e a gente não tem tanta informação ainda, né, de bola parada, porque essa competição ela teve poucos confrontos, tá? Então, se você é trader, eu gosto de pensar num jogo onde você venha sem viés, porque eu posso ter uma Espanha com o De La Fuente, agora, tendo um time com um pouquinho mais de posse de bola, mas com não tanta posse de bola como tinha o Luis Henrique, e sendo um pouco mais efetivo. Então, se você trouxer esse viés de que a Espanha vai ter a bola o tempo todo, pode ser que você se surpreenda negativamente, porque a Espanha pode não ter tanto a bola, pode dar a bola para o adversário e tentar talvez jogar de uma maneira em alguns momentos reativa. Então não crie tanto esse viés para você não se surpreender, tá? A Itália, eu não acho que a Itália vai ter mais posse que a Espanha, mesmo a Espanha tendo outro treinador. A Itália deve jogar de uma maneira um pouco mais incisiva, em velocidade, tá? Tentando controlar o jogo muito no meio campo, para não deixar a sua defesa desguarnecida. A Itália é uma equipe que passa treinador, entra outro treinador, vai jogador, volta jogador, é uma equipe sólida defensivamente, sempre foi assim, tá? Então não acho que vai mudar isso daí. Se você é trader, então, não traga viés, acho que a gente pode ter um jogo tendendo um pouco mais para a Espanha em relação à posse, mas não acho que vai ser aquela posse magnífica de engolir o adversário como fazia o Luis Henrique, que era pouco efetivo na minha opinião, tá? Então, podemos ter correção de preço em trocas de superioridade. Espero que essas trocas de superioridade sejam intervaladas, ou seja, tá a 10, 15 minutos superior à Espanha, ótimo, tô ali dentro do mercado contra a Itália, pegando minha correção, comecei a entender que a Itália tá saindo pro jogo, fechei a posição, sem problema nenhum. O problema é quando é essa troca de superioridade o tempo todo, é o famoso lá e cá.
aí eu provavelmente ficaria de fora do mercado. Se você é punter, não gosto de te indicar nada no mercado de resultado por aqui, nem handicap, tá? Acho que é um jogo muito truncado, muito estudado, mas se a gente estudar a fundo essa precificação, eu tenho a tendência de concordar mais com o mercado do que de duvidar. No início, quando eu bati o olho, eu falei, pô, Espanha 2,25, esse jogo nem é em casa, Espanha também está numa reformulação, mas talvez o mercado, como eu falei para vocês, esteja entendendo que a Espanha tem um elenco e trocou o treinador. A Itália tem um treinador, mas não tem ainda nenhum time, está fazendo vários testes e não tem, na minha opinião, ainda um estilo de jogo muito bem encaixado. Então, por isso, o mercado colocou um pouco de favoritismo, mas eu não acho que seja o suficiente para eu falar para você que tem valor fazer back Espanha ou que tem valor pegar algum handicap positivo na Itália. Eu não criaria viés nesse ponto. Em relação ao mercado de gols, os últimos jogos entre eles, deixa eu pegar aqui, a gente teve 2-1 para a Espanha na Nations League, 2-1 para a Itália na Euro. Aqui foi eliminação da Espanha, né? Porque a Itália venceu nos pênaltis, então foi 1-1. Eu tive um 3-0 para a Espanha na Copa do Mundo de 2017, 1-1. Um 2-0 para a Itália na Euro de 2016. Percebam que são confrontos bem complicados, bem difíceis, tá? Tivemos uma vasta quantidade de 1-0 também. Então, eu não acho que a gente tem que criar tanto viés assim para um jogo de goleada, de muitos gols. O over 1,5 tá 1,44. É a linha máxima que eu iria indicar para gols para você aqui, tá? É um jogo único, as duas equipes obviamente vão para cima se estiverem perdendo, pode ser uma oportunidade de buscar 2 gols por aqui. Já é uma cotação que me agrada no pré-live, tá? Mas para mim é a linha máxima. Por mais que saia 3 gols ou mais, eu não buscaria, porque aí é ter muita fé num jogo que costuma ser muito mais truncado. O under 3,5 pode ser uma situação interessante, tá? Eu acho que a gente pode ter 2 gols, mas não ter 4 por aqui. Mas para esse jogo, com esse histórico, eu prefiro talvez te indicar o over 1,5 do que o menos de 3,5 gols, porque eu posso ter, como é um jogo de mata-mata, uma equipe muito exposta e a outra tendo a oportunidade para contra-atacar e ampliar o resultado, tá bom? Então, se você é trader, vem para correção. Se você é punter, não me embarcaria aqui nesse resultado final. Gosto de pensar numa situação para 2 gols, mas não duvido que a gente possa ter um jogo também para menos de 4 gols. Nos jogos extras, caso você não tenha tempo para acompanhar os jogos no início do dia, às 7 da manhã, você talvez possa acompanhar no final do dia. Venezuela e Honduras pode ser um amistoso interessante para ficar de olho, tá? Venezuela não é uma seleção muito forte, pelo contrário, é uma seleção relativamente fraca, mas Honduras acaba sendo um adversário talvez um pouco acessível, tá? Não te indicaria nada em relação a handicaps e tudo mais, mas pode ser talvez um jogo para um empate anula na Venezuela, principalmente se ela jogar em casa, tá bom? Eu não sei se esse jogo é no estádio neutro, mas se ela jogar em casa pode ser interessante. É uma opção de trabalho extra, caso você só tenha esse horário às 9 da noite. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia de sempre, pela sua audiência. Lembrando, a Betfair já me respondeu e os bônus serão pagos. Pelo que eu entendi, houve uma confusão, parece que eles criaram a promoção no mercado de campeão e não no mercado de resultado final nos 90 minutos. Então, comuniquei isso a eles. Eles já identificaram quem cumpriu o regulamento do mercado de resultado final dos 90 minutos e disseram para mim que vão pagar os vencedores. Fechou? Se eles não pagassem, eu iria pagar, porque alguém tinha errado no meio do caminho, ou eu na divulgação, ou eles na criação. Não tem problema. O importante é que você receberá o seu prêmio. De antemão, se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixa o like para mim que ajuda demais da conta. Lembrando, estamos a 1 mês e mais ou menos 20 dias do retorno das competições europeias. Fique firme, fuja das principais pegadinhas, vamos tentar aproveitar aqui as melhores oportunidades sem inventar moda. Beleza? Grande abraço, fica com Deus e até sexta-feira.